Ô, Felipe Carla, ouvinte, querido, ouvinta, querida. O Brasil, eu tava vendo aqui hoje uma notícia, uma notícia do final de semana, que continua hoje, desdobramento da semana passada, porque o presidente Jair Bolsonaro considera voltar pro PSL, partido do qual ele saiu em novembro do ano passado. E que foi, talvez, um dos últimos movimentos do Bolsonaro brigão, que era o presidente que brigava com todo mundo, questionava, ia pra cima, etc. Nasceu o Bolsonaro Paz e Amor, que o brigão, enfim, colocou pra jogar, e esse foi um dos últimos movimentos dele, né? Ele estava no PSL, saiu atirando no presidente do partido, do Luciano Bivar. O PSL não era nada antes do Bolsonaro, diga-se de passagem, mais um partido nanico, como muitos nanicos há por aí. Ele tinha um deputado federal na eleição de 2014, e daí veio a onda Bolsonaro, o PSL virou a segunda maior bancada partidária da Câmara, a maior é do PT, tem o bloco do Centrão, mas aí são vários partidos juntos. Como partido, o PSL é o segundo maior, mesmo tendo perdido alguns parlamentares, continua a segunda maior força da Câmara dos Deputados. E aí, o presidente Bolsonaro e o PSL brigaram por aqueles motivos que os políticos brigam: dinheiro e poder. Então, o presidente da República, homem mais poderoso do Brasil, nomeia ministro, troca superintendente da Polícia Federal, manda, desmanda, tal, não mandava nada no PSL, queria mandar. O Luciano Bivar se ressentia porque não tinha poder no governo, poder que era negado pelo presidente, e poder significa cargo poderoso com dinheiro para gastar. Aí o Bolsonaro não mandava nada no PSL, não tinha entrado ainda na fase Paz e Amor, pulou fora e disse: vou criar um partido, o Aliança pelo Brasil. Parecia fazer sentido, porque ele tem hoje, mais de 6 milhões de seguidores no Twitter e mais de 17 milhões de seguidores no Instagram. E aquilo, se todo mundo que segue ele no Twitter e no Instagram fica sabendo, ficasse naquela época sabendo que a Verdade e a Vida não era mais o PSL, que era outro partido, o Aliança pelo Brasil, será que ele não ia conseguir o número de assinaturas necessárias para montar um outro partido? Até porque muita gente montou partido, porque ele não ia conseguir. Só que o problema não é conseguir ou não conseguir, o mito tinha que ser ninja, porque ele estava em novembro, e para poder participar da eleição desse ano com partido, etc., tinha que colher 500 mil assinaturas até abril. É muita coisa. E não é assim colher assinatura, que você sai na rua e sai pegando. Tinha que pegar assinatura, nome completo, dado do título de eleitor de cada um, números, zona eleitoral. É um negócio burocrático, mas dá trabalho, A tentativa de criar o Aliança pelo Brasil não conseguiu até abril as assinaturas, mas foi talvez um momento marcante dessa fase brigona do presidente, que teve o auge no mês de abril mesmo, quando saiu a reunião ministerial em que ele ameaça o Sérgio Moro de demissão, que foi talvez esse momento em que põe para dormir o brigão. E o impacto desse novo Jair Bolsonaro, que parou de trombar com os políticos, o fim do velho Jair Bolsonaro, que brigava com tudo, mudou até mesmo a relação dele com o PSL. Tanto que, na semana passada, na live que ele faz às quintas-feiras, ele anunciou que poderia voltar para o PSL. Não é a única opção, ele disse, mas não ia ter divulgado que existe essa possibilidade se não quisesse mandar um recado de paz e amor para o Luciano Bivar, que ele destratou no ano passado, e está ali fazendo gestos para um possível regresso, até porque partido é um problema sempre, então vai para o partido que ele já conhece. E ele percebeu, ou pelo menos parece ter percebido, que muito mais útil para o projeto de reeleição dele é se aliar aos políticos em vez de ficar trombando com os caras. Não adianta nada ficar trombando. Parece que ficou claro que não dá mais para agir de maneira imperial num sistema onde ele não é o poder moderador, porque não existe o poder moderador. No nosso sistema democrático as coisas não funcionam desse jeito. Resultado, ou por esse motivo, ele se entendeu com o Centrão, e nos termos que o Centrão conversa: cargo público, acesso à máquina, poder, orçamento, e agora com o Luciano Bivar,
Como o Bolsonaro já passou por 9 partidos e o Aliança pelo Brasil ia ser a 10ª legenda dele, ele já aprendeu que partido não faz muita diferença. O que importa mesmo é a base no Congresso. Os partidos querem dizer muito pouco. Se eles quisessem dizer alguma coisa importante, e seria legal que dissessem, a gente ia encontrar muita coerência entre a legenda e os filiados. Pega o Ciro Gomes, que hoje é um expoente da esquerda. Se houvesse coerência, ele não teria passeado por todo o espectro partidário. Começando pelo partido que deu sustentação ao governo militar, o PDS, depois PMDB, PSDB, PPS, que era o antigo Partido Comunista Brasileiro, e agora PDT. Quer dizer, ficou navegando. O Paulo Scaff, que preside uma entidade patronal, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, e preside desde o tempo do faraó Ramsés II, ele não teria se filiado ao Partido Socialista Brasileiro, um empresário no Partido Socialista. Ele hoje está no MDB. Não teria, porque o partido não quer dizer muita coisa, é uma legenda que dá espaço, que dentro da ecologia local permite que ele cresça, ele vai. É assim que funciona. Então, essa preocupação toda do Bolsonaro com o destino partidário ainda esse ano de eleição municipal e tal, meio que perdeu sentido, e ele percebeu isso, né? Mas justifica que as pessoas, ao verem esse movimento dele indo eventualmente de volta para o PSL ou indo para o PTB do mensaleiro Roberto Jefferson, seja lá para onde ele vá, gera uma pergunta. Vem cá, como as eleições se relacionam, né, a municipal e a federal? Porque ele queria fazer o aliança já para participar na eleição desse ano. Como é que elas se relacionam? Né? Ou, em outras palavras, quanto o presidente interfere na eleição municipal e de que forma o resultado das urnas desse ano, ou de qualquer ano com eleição municipal, pode interferir nas eleições para presidente dali a 2 anos, no caso, em 2022. Os políticos enlouquecem com esse assunto. Eles enxergam uma conexão absoluta entre as duas eleições. Há alguma conexão, mas tem uma certa fantasia nessa conexão. Não existe um sistema, a gente até já tratou disso certa vez, que uma eleição alimenta a outra. Porque se fosse assim, um partido que ganha uma eleição, na outra fica maior, e daí na outra ficou maior, fica maior na outra, e não ia ter volta. Não é assim, é um movimento que pode ser pendular. Tem partido que vai muito bem numa eleição e depois toma susto na outra. E vice-versa. O eleitor pode avaliar bem a gestão de um prefeito de um determinado partido, daí chega na eleição federal seguinte, dali a 2 anos, e ele não opta mais por esse partido, escolhe outro. E isso acontece porque os debates envolvem agendas completamente diferentes. Tem contaminação, tem relação. Bolsonaro vai ser tema dessa eleição, cloroquina vai ser tema dessa eleição, Covid, auxílio emergencial, Moro, acusação contra o Flávio Bolsonaro, tudo isso. Mas nada disso vai ter um peso para valer a ponto de você optar pelo seu candidato a prefeito A ou B por causa disso. Ainda que os políticos confundam as coisas, o eleitor quer saber o que o candidato a prefeito vai fazer pela cidade dele. Não se o candidato a prefeito dele gosta do Bolsonaro ou não gosta do Bolsonaro. Ainda que o apoio do presidente a uma candidatura faça muita diferença, e tem estudos mostrando que o apoio do presidente, não de um presidente, tem mais força do que o apoio de um governador. Porque tem um dinheiroduto ligando o governo federal ao governo municipal, e uma conexão com o presidente, em geral, ajuda. Mas definitivamente não é decisivo, porque se fosse, como a gente falou, uma eleição impactaria na outra diretamente, sempre. E não é assim. Vamos voltar para o ano que talvez tenha sido o ano mais simbólico desde, assim, voltando no tempo, tão simbólico quanto a vitória do Bolsonaro, que foi a vitória do Lula. Em 2002, tentou, 2002 ele ganha a presidência. O PT naquele ano pintou o Brasil de vermelho. E parecia, ou pelo menos os políticos achavam que iria acontecer, em 2004, 2 anos depois, na eleição municipal, que o PT ia bombar. Ganhou em algumas cidades importantes,
Mas aí ele foi para o segundo turno, por exemplo, em 9 capitais e venceu em 3. Ah, mas ganhou Belo Horizonte. Não, tudo bem. Mas veja só, por que perdeu São Paulo e perdeu Porto Alegre? Porque foram as questões regionais que fizeram a diferença. O Lula Todo-Poderoso não foi suficiente para fazer o PT vencer em Porto Alegre, onde ele foi derrotado, sendo que o PT dominava a capital gaúcha há 16 anos consecutivos. Os eleitores cansaram, falaram, tô fora, não quero mais. Ah, mas tem o Lula. O Lula é federal, aqui eu não quero mais. E tiraram o PT. Pega o caso de São Paulo, né? O PSDB, que havia perdido a presidência para o Lula em 2002, conquistou São Paulo, sendo que tinha sido derrotado em 2002. Olha o caso de São Paulo como é simbólico. Quem é que venceu a eleição municipal em 2004? O mesmo José Serra, que tinha sido derrotado pelo Lula em 2002. Não é que era um candidato do PSDB. O Serra sai derrotado da eleição presidencial, vai para a disputa na eleição municipal 2 anos depois em São Paulo e ganha a eleição. E ele ganha a eleição da Marta Suplicy, que tentava a reeleição. Se a disputa federal tivesse na eleição municipal o peso que os políticos acham que tem, como é que um derrotado como Serra venceria uma candidata apoiada pelo vitorioso Lula? E olha que a Marta tentou trabalhar a ideia de que com o PT no governo federal e com o PT no governo municipal ia ter mais dinheiro para a cidade, e não colou. Se tivesse essa conexão direta, deveria colar. E o Serra se elegeu com um discurso de oposição ao PT. Não era dúbio. Oposição. Eu sou contra o PT. E funcionou. É curioso isso. E nós estamos falando do Lula pré-mensalão, porque a eleição de 2004 não tem nada a ver com... O mensalão aparece em 2005. O Lula 2004 era blindado, não tinha denúncia de corrupção, não tinha nada. Era o Lula poderoso. Ele vence em 2002, tem a posse em 2003, primeiro mandato dele, então equivale ao que a gente está vivendo hoje. Não é o Lula de 2008, que se reelege em 2006, aí em 2007 toma posse no seu segundo mandato, e aí em 2008 ele volta para uma eleição municipal. Não, é o Lula igual ao Bolsonaro, blindado, e sem Covid, né? E sem Covid, sem nada, não tinha nada. Então é só para mostrar que não existe essa conexão que as pessoas imaginam. Tem estudos mostrando que um bom desempenho na eleição municipal pode ajudar o partido a montar uma base mais forte na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, mas não para presidente. Mas cada eleição tem a sua dinâmica. O fracasso do PSDB em 2002, quando o Lula derrotou o Serra, não tem ligação com o fato do PSDB ter tido um desempenho assim ou assado na eleição municipal de 2000, mas com o fato de que no governo Fernando Henrique houve aumento do desemprego e queda na renda das pessoas. Então as pessoas ficaram desencantadas com o presidente Fernando Henrique, com o segundo mandato do presidente Fernando Henrique e deram um basta. Foi direto. Eu não gosto dele na presidência, não vou botar o candidato dele na presidência. Vou botar o outro candidato. Quem é? Vai esse tal de Lula. Não quero mais o Tucano. Tirou o Tucano. Então não há uma conexão direta. O Lula foi reeleito em pleno escândalo do Mensalão em 2006. Gente, 2006 era julgamento do Mensalão. Era o estouro, aliás, do caso Mensalão. Ele foi julgado em 2012. Porque a economia estava indo bem. Se dependesse do desempenho do partido nas eleições municipais 2 anos antes, o Lula teria perdido. Então, essa conexão a gente tem que olhar com distanciamento. O Bolsonaro parece que percebeu que não precisa ter uma legenda dele, e ele caminho que ele começou a trilhar com sucesso, paz e amor, que é se fortalecer no Congresso Nacional. Retomar os contatos com o PSL, são mais 41 deputados, 156 no Centrão, e é isso. E da nossa parte leia-se, nós eleitores, agora é hora de gastar energia, não identificar quem está mais com o Bolsonaro, quem está menos com o Bolsonaro, pode até usar isso como critério para escolher um prefeito, não vem ao caso, mas quem é que vai administrar a nossa cidade da melhor maneira possível? Essa guerra ideológica federal que vai estourar
não há dúvida que vai ser muito forte, como foi forte em 89, com Collor. A gente vai ter tempo para discutir isso com muita profundidade, viver isso com muita intensidade. Agora é hora da gente abrir os olhos para saber quem é que vai ser o melhor prefeito para cuidar da nossa cidade.